Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula 2, seja bem-vindo a mais uma aula 2. Eu sou o professor Hugo Sirena e o tema de hoje é pessoa jurídica. As pessoas jurídicas são entidades abstratamente constituídas pelo ordenamento jurídico para permitir a realização de determinadas atividades que talvez a pessoa individualmente não consiga. Então, a partir da necessidade de se viabilizar a realização de determinadas atividades econômico-financeiras, culturais, etc., o ordenamento jurídico reconheceu a situação, reconheceu a existência de determinadas entidades abstratamente concebidas para estes propósitos. Então, as pessoas jurídicas podem ser definidas desta maneira: entidades constituídas por um conjunto de pessoas ou por um conjunto de bens voltadas a viabilizar a realização de determinadas atividades humanas. Para que estas pessoas jurídicas sejam constituídas, e aqui eu não vou entrar muito nas teorias de reconhecimento dessas pessoas jurídicas, teoria da ficção, teoria da realidade e tal, isso eu vou deixar para um outro vídeo. Para que se reconheça a viabilidade da existência dessas entidades, é preciso que 3 requisitos sejam preenchidos. Basicamente, que haja vontade humana, no sentido de fomentar estas pessoas jurídicas, no sentido de realizá-las, de constituí-las. Segundo, que se cumpram os requisitos legais dos atos constitutivos. Então, por exemplo, eu quero criar uma sociedade empresária. Então, eu preciso fazer um contrato social, preciso estipular as cotas de cada sócio, preciso estipular a dinâmica de administração, quórum de votação. Então, eu preciso seguir todos os ditames legais para confeccionar um documento que vai ser uma espécie aí de certidão de nascimento daquela pessoa jurídica. Os atos constitutivos, legalmente estipulados, precisam ser observados, né? E o terceiro requisito é a questão da licitude do objeto. Não é possível constituir pessoas jurídicas cujo objeto seja contrário ao ordenamento jurídico. Por exemplo, eu quero constituir uma sociedade aí especializada em furto de veículos. Não dá, obviamente. O propósito é ilícito, o objeto é ilícito, então, consequentemente, eu não conseguiria viabilizar esta pessoa jurídica. Estes são os 3 requisitos. Rapidamente, dá para a gente analisar também a classificação ou a divisão das pessoas jurídicas, que são organizadas em 3 categorias. Primeiro, quanto à sua nacionalidade. Segundo, quanto à sua estrutura ou à sua composição, né? E ainda quanto à disciplina jurídica delas. Vamos lá, vamos organizar isso tudo. Primeiro, com relação à nacionalidade, as pessoas jurídicas podem ser nacionais ou estrangeiras. Pessoas jurídicas nacionais são aquelas submetidas ou organizadas sob o ordenamento jurídico nacional, sob o ordenamento jurídico pátrio, né? Já as sociedades, ou melhor, as pessoas jurídicas estrangeiras são aquelas consolidadas ou constituídas sob regramento estrangeiro, sob regramento de outro país. Ela pode, eventualmente, até exercer atividades em solo brasileiro, mas o que vai dizer se ela é nacional ou se ela é estrangeira é basicamente o modo de constituição. Ela está submetida a que regramento, a que disciplina. Bom, com relação à sua organização, à sua estrutura, as pessoas jurídicas podem ser aí que nós vamos chamar de corporações ou de fundações. As corporações se dividem em 2, associações e sociedades. Por que corporações? Porque elas basicamente são formadas por uma união de 2 ou mais pessoas. Por uma união de pessoas, portanto. Enquanto que as fundações são constituídas pela união de um patrimônio. Então, com relação à estrutura, as pessoas jurídicas são pessoais ou patrimoniais, associações ou sociedades, e as fundações, estas formadas por 2 ou mais sócios, 2 ou mais pessoas, e essas formadas por patrimônios, essencialmente. Existem lá as microempresas ou as empresas individuais de responsabilidade limitada, que são constituídas por um único sócio, mas ainda assim o propósito é pessoal e não um acervo patrimonial próprio. Então, com relação à estrutura, nós temos as corporações e as fundações. E por último, com relação aí, nós poderíamos pensar em função, talvez, acho que organização, etc. As pessoas jurídicas são divididas em pessoas jurídicas de direito público,
e pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público são aquelas submetidas a um regramento de direito público, submetidas a leis de ordem pública, né? E estas pessoas jurídicas de direito público, por sua vez, também são divididas em direito público, nós vamos chamar aí direito público externo, direito público interno, na mesma dinâmica da nacionalidade, ok? Enquanto que as pessoas jurídicas de direito privado são aquelas submetidas a um regramento, como o próprio nome sugere, de direito privado. Por exemplo, as sociedades, as associações, são todas disciplinadas lá pelo Código Civil, pelo direito empresário, então tudo mais. Direito privado. Enquanto que pela sua função, as sociedades, ou melhor, as pessoas jurídicas de direito público estão submetidas ao regramento de direito público. Então, a União está lá no campo do direito administrativo, os estados, as autarquias federais. Então, tem um conjunto de pessoas jurídicas submetidas a um regramento próprio de direito público de acordo com as suas funções públicas. E as sociedades, as associações, etc., já com uma dinâmica e um propósito de direito privado e são submetidos a um regramento desta natureza e, portanto, são concebidas, quanto à sua função, como pessoas jurídicas de direito privado. Tudo bem? Esta é a organização, o Código Civil traz isso. Dá uma olhadinha lá, assiste esse vídeo de novo para que a coisa fique bem redondinha. Tá bom? Um abraço.